Terça-feira, 12 de março de 2019, está no ar o Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai conferir que o uso do Boeing 737 MAX 8 é suspenso em diferentes países depois do acidente na Etiópia. E mais. Polícia prende 2 suspeitos de matar Marielle Franco. 12 pessoas morrem durante forte temporal em São Paulo. A Arquidiocese de Manaus organiza reunião preparatória para o Sínodo da Amazônia. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E há 2 dias de completar um ano o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pode estar perto de uma solução. 2 suspeitos de atuar diretamente no crime foram presos nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta madrugada 2 suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. As informações são da Agência Brasil. Rony Lessa é policial militar reformado e Elcio Vieira de Queiroz foi expulso da Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, os 2 foram denunciados depois de análises de diversas provas. Lessa teria sido o autor dos disparos de arma de fogo e Elcio o condutor do veículo usado na execução. De acordo com o MP, foram 3 meses de planejamento antes das execuções. Além dos mandados de prisão, a Operação Lume cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dos 2 acusados. Na denúncia apresentada à Justiça, o MP também pediu a suspensão da remuneração e do porte de armas de fogo de Lessa, a indenização por danos morais aos familiares das vítimas e a fixação de pensão em favor do filho menor de Anderson até completar 24 anos de idade. E o temporal que começou no último domingo, dia 10, castigou principalmente a zona sul da capital de São Paulo e o ABC Paulista. A marginal Tietê chegou a ser interditada e, ao todo, 12 pessoas morreram. A partir de quem está vendo a água subir. O vídeo foi feito num condomínio de São Caetano, no ABC Paulista. Gente, cobriu a ponte. Neste outro vídeo, motoristas e passageiros sem saber o que fazer. Senhor da glória. Diante da enchente, a avenida desaparece. A chuva começou no domingo à noite, se prolongou até o começo desta segunda-feira. Nas cidades do ABC, o volume registrado passou de 70% da média prevista para todo o mês de março. Este carro, com o motorista dentro, foi arrastado pela correnteza. Ainda no ABC, alimentos ficaram à deriva neste supermercado. Até a fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, foi atingida pela água. Infelizmente, a tragédia sem tamanho. Agora desligou tudo a energia. Depois do aguaceiro, os móveis perdidos para a chuva. E ao abrir a porta de casa, o casal viu o que esperava lá dentro. O transbordamento do rio Tamanduateí fez com que a água atingisse tudo ao redor. Este muro caiu com a força da água. Tivemos que sair pelo vidro, que eu estava com passageiro também, sou motorista de aplicativo. Ficamos mais de 5 horas na enxurrada. Saímos da enxurrada, era quase 10 horas da manhã. O trânsito ficou comprometido durante a manhã. O rodízio de carros foi suspenso diante de uma cidade parada. Em alguns pontos, nem os ônibus conseguiram passar e os motoristas desistiram e deram meia volta. Sem condições. Tem um carro parado ali no meio, a água no para-brisa, não arrisco não. Para chegar ao trabalho, essas pessoas esperaram a água baixar. Cheguei aqui 6h40 da manhã, esperando, baixou um pouquinho ainda, consegui vir até aqui, mas passa nada. O transporte público também foi prejudicado. A linha de trem que liga São Paulo ao ABC ficou interditada durante a segunda.
Mais de 360 mil pessoas utilizam a linha todo dia. Como não tem trem, aí eu desci no Brás e vim a pé pra cá. Teve que andar hoje? Tive que andar, não tem como, né? Nesta loja de móveis, nada se salvou. Perdeu tudo, os móveis, flutuou tudo, ó. O armário tem 2,80 m. Passou do armário a água. Neste outro comércio de móveis, o proprietário veio ajudar na limpeza. Mais de 50 mil o prejuízo. Tá aí tudo, não tem nada. Acabou tudo, perdeu tudo aqui embaixo. Nunca tinha havido uma enchente dessa, nunca. E a sede da Milícia da Imaculada fica em São Bernardo do Campo. E o jornalista Vladimir Ribeiro conta um pouco pra gente de como está a situação por lá. Aqui na região do ABC, em São Paulo, pouco mais de 36 horas depois das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana da capital, a cidade de São Bernardo ainda tinha ruas alagadas, pessoas ilhadas e áreas sem eletricidade. No bairro do Rude Ramos, famílias trabalhavam ainda na limpeza das casas e da água que recuou e estimavam os prejuízos. Segundo o Corpo de Bombeiros, são 6 ruas ainda alagadas no bairro do Rude Ramos e a água ainda chega a 1 metro de profundidade em algumas partes. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, decretou o estado de calamidade pública na cidade, que tem pouco mais de 800 mil habitantes, e aí com a intenção de receber ajuda financeira do governo federal. Além disso, as famílias atingidas pelas enchentes também vão poder sacar os benefícios do FGTS. Em São Caetano, uma outra cidade aqui da região do ABC, a prefeitura vai conceder benefícios a moradores atingidos pelas enchentes, como isenção de IPTU e auxílio financeiro, mas os valores não foram divulgados pela prefeitura. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas morreram em decorrência das chuvas e a previsão aqui para a região do ABC e região metropolitana de São Paulo é de mais chuvas ao longo da semana. A Diocese de Santo André está recebendo doações para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes. Podem ser doados alimentos, produtos de higiene e produtos de limpeza. Os pontos de coleta para doação podem ser conferidos no site diocesesa.org.br. E em meio à crise energética que chega ao 5º dia útil na Venezuela, o governo liberou que estudantes e doentes cruzassem a fronteira com a Colômbia. Em Caracas, o Exército distribuiu água para os moradores. A matéria da FPBR. No dia em que o apagão completa 5 dias na Venezuela, o Exército distribuiu água para a população em Caracas. Um grande número de pessoas se reuniu com galões e baldes em volta do local. Por causa da crise energética, o governo liberou a fronteira para estudantes e doentes. Muitos hospitais estão impossibilitados de receber pacientes. Os hospitais não têm nada, nenhum serviço. As enfermeiras andam pelos corredores, mas não tem nada, nenhuma atenção médica. As pessoas cruzam o rio, usam caminhos de terra ilegais, fazem de tudo para receber cuidados aqui. A fronteira está fechada desde que o governo de Nicolás Maduro determinou o bloqueio da entrada de ajuda humanitária no país. O líder de oposição, Juan Guaidó, diz que pelo menos 15 doentes renais morreram após o início da crise energética. O pior apagão já registrado na Venezuela atinge 22 dos 23 estados. Sob a gestão Maduro, o país enfrenta uma grave escassez de medicamentos, alimentos e hiperinflação. A crise levou à saída de 2.700.000 venezuelanos desde 2015. E 2 gravadores da caixa preta do avião que caiu neste domingo na Etiópia foram encontrados hoje. Eles devem ajudar nas investigações do acidente que matou 157 pessoas a bordo. As autoridades de aviação da China e da Indonésia ordenaram que as companhias aéreas suspendessem a utilização dos aviões Boeing 737 MAX 8 depois que uma aeronave desse modelo caiu na Etiópia no último domingo, dia 10. Hoje, uma cerimônia foi feita com fotografias dos funcionários da Ethiopian Airlines que morreram no acidente. O avião da norte-americana Boeing, modelo 737 MAX 8, caiu em uma região agrícola da Etiópia minutos após decolar da capital, Addis Ababa, em direção a Nairobi, no Quênia. O acidente aconteceu por volta das 3 da manhã de domingo. As vítimas eram de 30 países diferentes, incluindo quenianos, etíopes, norte-americanos,
canadenses, franceses e chineses. O Itamaraty já confirmou que não havia brasileiros a bordo. Do total, 22 pessoas eram funcionárias da ONU e iam participar de uma assembleia sobre meio ambiente. A caixa preta do avião foi encontrada nesta segunda-feira, contendo um gravador de voz da cabine e outro com dados do voo. O piloto chegou a pedir permissão para retornar, dizendo que estava tendo problemas, e foi autorizado. Testemunhas afirmam ter visto fumaça saindo de trás da aeronave pouco antes da queda. Esse foi o segundo acidente em 5 meses envolvendo o mesmo modelo de avião. Em outubro, na Indonésia, 189 pessoas morreram. Hoje, o preço das ações da Boeing despencaram e companhias aéreas pelo mundo todo suspenderam voos em aeronaves 737 MAX. Em comunicado, a Boeing diz que ficou profundamente consternada e enviou uma equipe para dar assistência técnica. A Ethiopian Airlines diz que o avião passou por uma rigorosa inspeção de manutenção no dia 4 de fevereiro. Na Etiópia, hoje foi decretado luto nacional. E segundo informações do MediaMax, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, prorrogou até o próximo dia 31 de março o prazo para que os servidores municipais apresentem a declaração de ficha limpa ao órgão municipal. O decreto do prefeito alterando o prazo foi publicado nesta terça-feira, dia 12, no Diário Oficial de Campo Grande. A lei da ficha limpa foi aprovada em 2013 e elenca uma série de crimes como contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. A exigência da declaração é resultado de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e o ex-prefeito Gilmar Olarte, após o inquérito civil instaurado em janeiro de 2015 para apurar denúncias de que 1.044 comissionados foram contratados sem a observância da lei da ficha limpa. Bom, e no próximo bloco você vai conferir: mulheres ainda não são minorias na hora de abrir o próprio negócio. Voltamos já. Estamos de volta com Imaculada Notícias. Uma pesquisa feita pelo Instituto Avon e pela Oxford sugere que a economia mundial poderia ter um ganho significativo se mais mulheres empreendedoras ocupassem espaços no mercado. Apesar dos avanços nessa área, muitas mulheres ainda têm um receio de investir em um negócio próprio. Vamos acompanhar. A historiadora Jaciana Melquiades é proprietária da marca de brinquedos Era Uma Vez Um Mundo. Há cerca de um mês, ela deu um novo passo no negócio. Abriu esta loja no centro do Rio. Eu consegui me ver como empresária, né? Dizer eu sou empresária, já tinha mais de 30 anos. Né? Foi um desafio conseguir me enxergar nesse lugar, principalmente porque a sociedade não consegue validar a mulher nesse tipo de espaço. Muito se fala da necessidade do empreendedorismo para a economia. E apesar de um número de mulheres donas do próprio negócio estar crescendo, muitas ainda não se sentem encorajadas a empreender. É o que mostra um levantamento do Instituto Avon em parceria com uma empresa de consultoria inglesa. Isso limitaria o potencial de crescimento das mulheres em 50%, além da perda de até 18 trilhões de reais por ano no Produto Interno Bruto Global. 1.000 mulheres foram entrevistadas em 15 países. Para metade delas, as principais barreiras ao empreendedorismo são culturais, já que as mulheres não são incentivadas a acreditar que possam empreender. Conciliar o próprio negócio e as obrigações familiares impostas às mulheres também é um problema para 49% das que responderam à pesquisa. E para 30%, as mulheres têm acesso a menos recursos financeiros para criar um negócio. Desde pequenas, meninas não foram estimuladas a empreender. A forma de se preparar e educar uma criança bloqueia quase praticamente 50% das mulheres dessa audácia, né, que a gente pode pôr entre aspas, de ter um empreendimento. Mas realmente a parte cultural é muito importante. O atacante do futebol brasileiro, Coutinho, campeão mundial com a seleção brasileira
e eterno parceiro de Pelé, morreu nesta segunda-feira, dia 11, aos 75 anos, vítima de um infarto. Ele será sepultado às 18 horas em Santos, no litoral paulista. O batismo era outro. Antônio Wilson Honório nasceu em Piracicaba, no interior paulista, em 11 de junho de 1943. Quando chegou à Vila Belmiro, aos 14 anos, optou por ser chamado de Cotinho, apelido que tinha na cidade natal. Com o passar do tempo, virou Coutinho. Meses depois, já estreou no time titular do Santos. Passou a ter o título de jogador mais jovem a atuar no elenco principal. E entre os titulares do Peixe estava o craque Pelé. Não demorou muito para que os dois formassem uma parceria dentro da pequena área. A dupla fez história no futebol mundial. Juntos na linha de frente, Pelé e Coutinho conquistaram 6 edições do Campeonato Paulista, 5 títulos da Taça Brasil, o antigo Brasileirão, todos nos anos de 1960, num ataque que ainda tinha Dorval, Mengalvio e Pepe. Na lista de conquistas, há 2 Copas Libertadores e o Bimundial Interclubes, em 62 e 63. Coutinho também defendeu a seleção brasileira. Foi campeão do mundo em 62 no Chile, mas não chegou a entrar em campo devido a uma lesão. Na época, foi substituído por Vavá. A morte de Coutinho repercutiu nas redes sociais. O Santos postou: "Você é eterno." Clubes do Brasil e do mundo também prestaram homenagens, assim como a FIFA e a Conmebol. Em nota, Pelé disse: "É uma grande perda. A tabelinha Pelé-Coutinho fez o Brasil ficar mais conhecido no mundo todo. Tenho certeza que um dia faremos uma tabelinha no céu. Minhas condolências à família." E a Arquidiocese de Manaus, a Rede Eclesial Pan-Amazônica e a Fundação Amazonas Sustentável deram início, nesta quinta-feira, dia 7, uma reunião preparatória para o Sínodo da Amazônia, em pauta a preservação do planeta e o desenvolvimento sustentável. Esta matéria é da TV Canção Nova. A reunião acontece em Manaus e serve de preparação para o Sínodo da Amazônia, previsto para outubro desse ano. Os debates são abertos ao público e o tema central das reuniões é a preservação ambiental da Amazônia. O consumismo e desenvolvimento irresponsável, além do combate à degradação ambiental e às alterações climáticas, estão na agenda. É uma maneira da vida militar participar também deste estudo, deste debate, deste diálogo que enriquecerá, sem dúvida nenhuma, a celebração do Sínodo da Amazônia. Nós somos muito contentes, é a primeira vez que isso está acontecendo no caminho sinodal e nós ficamos muito felizes pelo convite. 9 países compartilham a Pan-Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Nessa região, grande fonte de oxigênio para o planeta, concentra-se mais de 1/3 das florestas primárias do mundo. É uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, abrigando 20% da água doce não congelada. Neste território, onde vivem 34 milhões de pessoas, mais de 3 milhões são indígenas, pertencentes a mais de 390 grupos étnicos. Daí a preocupação da Igreja Católica e a importância de se discutir de forma profunda os rumos e futuro da Amazônia. E essas foram as nossas notícias do dia de hoje. Eu aguardo você amanhã às 5h30 aqui pela TV Imaculada. Um bom início de noite para você. Até amanhã e salve Maria Imaculada.